bem-vindos a mais uma reunião pública da Fraternidade da Luz. Que a paz do Senhor esteja com a gente. A gente pede para silenciar o celular, né? Ou colocar no modo avião ou silenciar, para não interromper o estudo durante a noite. O passe é ministrado na salinha ao lado. A gente tem 2 estudos na noite. O primeiro horário é o livro dos Espíritos. E o segundo horário, a gente está intercalando entre o livro As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Hoje o tema é mágoa do livro As Dores da Alma. Eu peço o São Rezende fazer a peça inicial para a gente. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nessa fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma forma alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde de se refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. Nós agradecemos a Elisante pela peça inicial e vamos convidar para o Ricardo, que ele fará o estudo no primeiro horário e também fará o segundo horário, né? Então, o primeiro horário, com o livro dos Espíritos, a espiritualidade amiga, os mentores dessa casa possam ter o livro sobre essa noite. Mexe aí nele. Está ouvindo ele? Está ouvindo? Tá.
Boa noite, amigos, irmãos e irmãs, que a paz do Cristo esteja conosco. Que Jesus possa nos iluminar para que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Essa é a vontade do nosso Pai, né? A gente está aqui livre, espontânea vontade para isso. Nós vamos continuando aqui com o estudo do livro dos Espíritos. Na questão de número 26, pode-se conhecer o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito? Pode sim, sem dúvida, pelo pensamento. Haveria sim dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito. E aí a gente compreende, muitas das vezes, a gente acha que tem uma vida só, né? Morreu o corpo, acabou, não existe mais nada. E não é bem assim. Então o Espírito vive no corpo, mas ciente de que a vida dele é eterna. E tudo que é matéria se transforma. Então essa possibilidade. Sim, acima de ambos, Deus o Criador, o Pai de todas as coisas, essas três coisas são o princípio de tudo que existe. A Trindade universal, mas ao elemento material é necessário juntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido, como a matéria é matéria suscetível, em suas inumeráveis combinações com esta e sobre a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. É o que traz para nós, né? A matéria para o nosso corpo material, nosso corpo físico, e o que vem para nós da espiritualidade. Vamos dizer assim, aquecendo, né, a nossa alma, nos transformando para sermos pessoas melhores, espíritos mais evoluídos. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Lembrando que tudo é energia, né? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões? Designar-se esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos.
Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente, independente da matéria. Lembrando que o Espírito é o princípio inteligente, né? Deus sendo a inteligência suprema. Então nós estamos aí na evolução. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidos, que elas têm ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito que seja menos, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos, elas nos aparecem distintas, e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo, vendo acima de tudo uma inteligência que domina a todas as outras e que as governa, e que delas se distingue por atributos essenciais. É essa inteligência suprema que chamamos Deus. A gente parar para analisar, é dito no estudioso da doutrina espírita que o espírito ele usa apenas 10% da sua inteligência, capacidade que você tem de usar esses atributos. Aí eu fico pensando, com 10% dessa inteligência, o homem é capaz de ir até um outro planeta? É capaz de criar uma vacina que salva tantas vidas? Imaginemos se ele tivesse essa inteligência, pudesse usar toda essa inteligência que Deus nos dá. Eu digo, a Terra seria um planeta maravilhoso de se viver. A gente costuma dizer que esse mundo está ingrato, esse mundo realmente, não é nosso, realmente não é, mas nós o tornamos assim. Quando se refere ao mundo, a gente não quer dizer que somos nós, né, que é a humanidade. Então, é a capacidade que a gente vai adquirindo com os nossos estudos, procurando ser cada dia uma pessoa melhor. E a doutrina espírita traz tudo isso para a gente. Vamos na propriedade da matéria. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria? Da matéria como a entender, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para vós, mas nem por isso deixa de ser o princípio da vossa matéria ponderável. A ponderabilidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, da mesma maneira que não há alto nem baixo. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos. De um só elemento primitivo, os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. De onde provêm as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. De acordo com isso, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não seriam mais que modificação de uma única e mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos,
da matéria da mesma maneira, enquanto um acha uma coisa agradável ao gosto, outro acha má. Uns veem azul, porque os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Eu lembro que mandaram no grupo do Francisco de Assis uma mensagem, duas pessoas, uma de um lado da outra, uma olhando para o mar e falando que coisa maravilhosa, que paz, tranquilidade, e o outro olhando para o mesmo mar, na mesma direção, e pensava, que tédio, que coisa desagradável. Então a matéria está aí, né? Trazendo tudo de bom para a gente. E nós estamos não conseguindo perceber. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Não, desculpa, gente, que eu já estou voltando aqui atrás. A mesma matéria elementar é suscetível de passar por todas as modificações e adquirir todas as propriedades. É onde os estudiosos da doutrina espírita falam que na Terra nada se perde, tudo se transforma. Uma vez a gente fazendo um estudo sobre a morte do corpo, a pessoa diz com certeza que o corpo acabava. Morreu, enterrou, não existe mais nada. Pelo contrário, se a gente fazer uma busca mais profunda sobre o assunto, nós vamos ver que o nosso corpo, depois de morto, ainda assim, ele tem utilidade. Vira alimento para outros seres vivos. Então nada se perde. Se perdesse, Deus não teria criado nunca, ou não teria permitido o homem criar o corpo. Eu digo o homem criar o corpo porque Deus cria o espírito. Mas para existir o corpo é preciso a união, né, dos dois sexos. Então eu digo que nós criamos a matéria, Deus cria a alma. Parece meio absurdo, né? O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples não são mais do que modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos ainda de remontar de outra maneira, e não pelo pensamento a essa matéria, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los assim até nova ordem. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários e variam segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, em um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. As moléculas têm uma forma determinada? Sem dúvida. Porque as moléculas têm uma forma, mas não as podeis apreciar. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares, primitivas, mas variável para as moléculas secundárias, que são aglomerações das primeiras. Isso chamais moléculas
moléculas está longe da molécula elementar. Pois é, gente, é um pequeno resumo, né, sobre o espírito e a matéria, no qual, se a gente aprofundar bastante no assunto, nós vamos perceber que o espírito não pode viver, o corpo não pode viver seu espírito, mas o espírito pode viver seu corpo. E eu deixei para vocês as reflexões desse pequeno estudo. Passo a palavra aqui para a nossa colega Cláudia. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Nós agradecemos ao Ricardo, né? Ele está substituindo ali, improvisando, né, o palestrante veio. Então, muito obrigada, tá? E ele falou da matéria. Nós somos matéria, né? Ele falou um pouquinho também dos sentidos. Daí vai nos nossos sentidos, tá? Visão, audição. E muitas vezes a gente na casa espírita, a gente às vezes põe esses sentidos à prova. Muitas vezes a gente sentava aqui no salão, alguém tem a sensação de estar escutando alguma coisa, o outro está vendo alguma coisa, né? E onde que ele falou também das moléculas, né? Então faz todo o sentido do corpo, a matéria, os sentidos do nosso corpo, a matéria que existe no ambiente, o fluido cósmico universal. Então tudo isso está aqui. Eu gosto muito de dar um exemplo que eu aprendi, que a gente está dentro como se fosse um aquário, né? Então estamos aqui. A água seria todo o fluido cósmico. E nós vamos vibrar de acordo com os nossos pensamentos. Tá? Então, gente, obrigada aí. Eu vou pedir a Marilene para fazer a teste de mediação para a gente. Boa noite a todos. Boa noite. Desejar-se. Senhor, fazei-nos instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que nós levemos o amor. Onde houver ofensa, que nós levemos o perdão. Onde houver discórdia, que nós levemos a união. Onde houver dúvida, que nós levemos a fé. Onde houver erro, que nós levemos a verdade. Onde houver desespero, que nós levemos a esperança. Onde houver tristeza, que nós levemos a alegria. E onde houver trevas, que nós levemos a luz. Ó Mestre, fazer que procuremos mais consolar e sermos consolados. Compreender e sermos compreendidos. E amar e sermos amados, pois é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Nós agradecemos a Marilene pela prece e convidamos novamente o Ricardo para fazer o estudo do segundo horário com o tema Mágoa do livro As Dores da Alma. Espiritualidade e cura nesse estudo, que agora está preparado, né, Ricardo? Com isso você. Ele deu tempo de estudar mais um pouquinho. E é interessante falar sobre esse sentimento, né? Quem nunca foi magoado por alguém? Quem nunca magoou alguém? Que às vezes não dói, né? Machuca. Durante o tempo que eu estava fazendo esse estudo, surgem as reflexões, vêm as informações para a gente. Eu acredito que seja o plano espiritual. Se a gente conseguisse pegar
falando sobre a mágoa, né? Ele conseguisse pegar o ódio e levar até uma balança. Vamos dizer que aquelas balanças mais antigas, um prato, né? De cada lado, né? Contrapeso, e colocasse o ódio nesse prato, colocasse a mágoa no outro. A gente ia perceber que a diferença de peso ia ser muito, ia ficar quase que equilibrado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente fala assim para outra pessoa: você não pode guardar tanta mágoa assim mesmo. Não pode guardar tanta mágoa dela. Aí a pessoa assim como se fosse se defender, não, tanta mágoa, tanto ódio. Aí como é que quando a pessoa quiser se defender, ela fala, não, mas não tem ódio. É uma mágoa. Como se a mágoa não fosse, né, tão pesada quanto o ódio, né? Não fizesse tanto estrago no coração do outro, né? Então, pela experiência própria, é uma pessoa que eu gosto muito, convivo há muitos anos, sempre sabe atrás daquela. Vai lá no fundo, né? O baú, vai na sepultura, tudo buscando os acontecimentos que aqui nem precisava mais. Nessa vida você me magoou demais. E sempre a pessoa falava isso. E eu falei, eu pedi perdão tantas vezes. Você não consegue me perdoar? Não, eu te perdoei. Eu não tenho raiva de você. Não tenho. Mas você me magoou muito. E um dia eu falei para ela, eu vou acabar achando que quando eu desencarnar, eu vou cobrar o teto. Porque todo sofrimento que você fala que eu te causei, eu acho que não vou ter outro caminho. Vou ter que dar uma passadinha lá no inferno. Oi, gente, aí. A gente vai, né, tentando consertar o que a gente estragou. Né? Procurando ser mais compreensivo, mais carinhoso, né? Mais presente. É porque, como eu fui jovem, né? O jovem faz muitas coisas interessantes. Mas há tempo de consertar. Eu penso que quando você fala de ódio, a palavra em si é muito pesada. Porque você está com ódio, você está querendo o pior da pessoa. É uma mágoa tão grande que o ódio fere mais do que a mágoa. Eu penso, porque a mágoa você fica chateada com a pessoa que você decepcionada. É como se a gente tivesse uma balança ali pronto para você reconciliar. Agora o ódio parece que ele vem lá de dentro, ele vem de fora e provoca estragos que eu penso que é mais do que a mágoa. Mas eu vejo a mágoa e faz uma discordância, uma decepção, eu acho mais leve. Se alguém tem ódio de você, mas você está arrancando tudo de dentro, jogando isso, o amado você está chateado, não é ok. Eu acho que não tem jeito de desculpar o ódio. Ele vem muito forte. Graças a Deus, é só uma interpretação. Eu nunca vivenciei isso. Mas eu acho que eu amava a pessoa, você lidar com ela e tratar. O ódio é uma coisa mais desconhecida, uma coisa mais doentia. Quando a gente fala que não tem ódio, não tem mágoa, é justamente para, né, amenizar esse peso aí, né, do ódio. Né? Onde eu falei que é quase peso, quase igual. Porque, na verdade, quando a gente está magoado com alguém, a gente também despreza. Né? Há uma diferença. Mas aquele relacionamento que era com alegria, com felicidade, mas quebra um pouco o encanto.
pessoa está certa. Analisando bem o que eu tenho que dar, o ódio é uma palavra muito pesada. Deve ser evitado. A gente escuta muitas pessoas falando, a mão de Deus vai pesar sobre ele. Se a mão de Deus fosse uma marreta, né? Pelo contrário. Ravel traz para nós informações ainda mais profundas. Ele narra que é profundamente irracional nutrir-se em que a crença de que nunca seremos traídos, de que sempre seremos amados e entendidos plenamente por todos. Impossível, né? Impossível amar por todos. Jesus, vou dizer que ele não conseguiu fazer isso, não é? Com toda a bondade, toda a benevolência, ele não conseguiu agradar a todos. Quem somos nós? O Haroldo, ele traz uma informação muito importante. Ele diz assim: um dia, aquele que mais amamos, nós guardamos no cantinho do nosso coração com todo carinho, com todo cuidado, e um dia ele vai nos magoar. E vice-versa, né? Quantas vezes eu magoei minha mãezinha, o coração depois ficava em pedaços. Mas há uma explicação, né? Não é o nosso tema de hoje, mas nós estudando a doutrina já sabemos que os maiores débitos que temos que acertar são os nossos familiares. Então, e ele continua: ao afirmarmos que ninguém nunca conseguirá me magoar, não queremos dizer que não damos o devido valor aos nossos sentimentos, que não nos importamos com o mundo e que não valorizamos as criaturas com quem convivemos. Então, na frase, ninguém conseguirá me magoar, será que eu estou me colocando superior ao outro? Porque muitas das vezes chega uma pessoa que você é aparentemente humilde, não é simples, ele te faz um desacato, aí você olha para ele, quem é você? Você nem está dirigindo a palavra. Está achando você, né? Superior. E às vezes é mais do que isso, né? Orgulhoso. E continua Ramiro. Querer não sentir dor pode desensibilizar as comportas de nossos mais significativos sentimentos, inclusive atingindo de forma generalizada nossa capacidade de amar. Aí eu lembro uma frase, algumas pessoas dizendo: amar para quê? Amar é sofrer. Amar é ser feliz, amar é vida. Eu digo isso aí, sempre com sabor. Nos ama, nos vive, né? Está vivo em nós. Mas tem que ter arte do super-homem, né? Não vou gostar de ninguém porque eu não quero me diminuir. Aí já complica um pouquinho. Querer não sentir dor, não podemos esquecer que a dor é também um caminho que nos aproxima de Deus. Um dia conversando com um colega, uma amiga, ela é evangélica, ela falou assim: você está ficando louco, desde quando a dor nos aproxima de Deus.
Dor é sofrimento. Aqui Jesus diz: ele que não via a mim pelo amor, virá pela dor. Então a gente está na balada lá, cervejinha na mão, comendo um churrasco, está tudo muito bem. Quando chega o sofrimento, só Deus pode salvar. A gente pode, infelizmente. Pessoal, nosso estudo é participativo, tá? Fica à vontade. As reflexões de vocês também são muito importantes para nós. O mentor espiritual segue dizendo: muitas das vezes queremos representar que possuímos uma segurança absoluta, quando na realidade todos nós somos vulneráveis de alguma forma. Ou seja, a qualquer momento posso ser magoado, ou posso até mesmo magoar alguém. Nós estamos exemplos desse sentimento, né? Nosso estilo de vida, em muitas ocasiões, é ilógico e neurótico. E querer viver uma existência inteira desprovida de decepções, ingratidão, com aceitação e consideração incondicionais é desastrosamente irreal. Não vamos conseguir viver sem decepções, sem decepcionar alguma pessoa. Ora estaremos atacando, ora estaremos sendo atacados. É por isso que estamos aqui, inclusive hoje, né, na doutrina, procurando ser uma pessoa melhor. E com certeza sairemos daqui um pouco melhor. É profundamente irracional nutrir-se a crença que nunca seremos traídos e que sempre seremos amados e entendidos por todos. Portanto, não podemos passar uma vida inteira ocultando de nós mesmos que nunca ficaremos magoados. Nunca deveremos se admitir amado quando ela realmente existir, para que possamos resolver nossos conflitos e desarranjos comportamentais. Nós podemos entender que assim estaremos em busca da humildade, da compreensão, da paciência, do equilíbrio, aprendendo a perdoar e a pedir perdão. Eu costumo dizer que gosto muito de cuidar com as palavras. Você tem uma dificuldade em pedir perdão, vai até matar perdoar. Orgulho às vezes deixa, né? Perdoar às vezes é até mais fácil, né? Aconteceu, acabou, eu estava nervoso, fez isso porque estava descontrolado. Agora, se chegar aqui perdendo, eu acho que é um pouquinho mais. Para mim, né? Eu não tenho essa virtude. E segue Hamed. A maneira decisiva de atingir o equilíbrio interior é aceitar nossas emoções e sentimentos, como realmente eles apresentam. Pois, deixando de ignorá-los, passaremos a nos adaptar firmemente à realidade dos fatos e dos acontecimentos que estamos vivenciando. O que podemos compreender com esse capítulo? E aceitando que nos magoando de certas atitudes praticadas pelo outro, compreendendo que não devemos guardar a mágoa, estaremos trabalhando a nossa paciência, aprendendo também a perdoar. Essa aqui já vem mais para mim mesmo. Vou dar a carapuça, né?
seria. Conhece os espíritos o princípio das coisas, conforme a elevação da pureza que haja atingido. Os espíritos superiores possuem um amplo estado de influência, uma capacidade plena para traduzir o princípio das coisas. Conhece as matrizes do seu sentimento e a razão de suas atitudes, porque já atingiram um grau de lucidez que vai além dos limites da percepção consciente. Aqui mais uma vez é apresentado para nós como modelo e exemplo que já é Jesus. Aí eu fico pensando, imagina se Jesus tivesse guardado mágoa de nós lá 2000 anos atrás. Eu vi nós hoje. Então estava lá nessa caverna de novo. Os primitivos. Eles aprendendo, né? Já tem conhecimento. A grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados, domiciliados no orbe terrestre, usualmente analisam fatos e tomam atitudes inconscientes, irrefletidas, impulsivas ou automáticas. Ou seja, reagem como impulso no momento da raiva. Muitas das vezes dizem palavras que possam arrepender depois. Por exemplo, eu quero viver só para ver ele sofrer. É automático. Impulso. Na hora da raiva, falta que não deve. O automatismo permite que muitos de nós tenhamos uma sequência enorme de comportamentos, sem ao menos notar onde nasceram. Quer dizer, não compreendemos claramente os motivos e o significado, ou mesmo a qualidade dos impulsos iniciais. Quando a gente percebe a gravidade da nossa reação, perguntamos a nós mesmos: o que foi que eu fiz? É o momento que a ficha cai e diz: eu não posso pegar tão pesado, mas já foi. Aí a gente precisa tornar-se humilde, se arrepender, falar aquela palavra muito Ricardo, eu penso o seguinte: na medida que você aumenta o seu conhecimento sobre as leis de Deus, você vai se apropriando de valores, de sensibilidade, e você vai tomando um mecanismo de crescimento. Não é qualquer palavra, não é qualquer sentimento que vai viver com você, que você vai sentir magoado. Porque o impulso sempre tem. Mas na medida que eu tenho uma profundidade apropriada desse ensinamento, eu adquiro uma estabilidade que eu conheço a mim mesmo. Então, diante disso, eu tenho que me policiar, porque eu me conheço. Diante disso, a minha reação deverá ser essa. Como eu tenho, do outro lado, a apropriação, o ensinamento das leis divinas, que me ameniza, que me sensibiliza para a harmonia, então eu não vou ficar magoado com qualquer coisa. A gente ouve muito, tem pessoas que têm dificuldade de perdoar. Quando tem uma mágoa, ele tem dificuldade de lidar com isso. Eu acredito que à medida que você avança no conhecimento dos ensinamentos divinos, você vai se blindando disso. Eu acho que daí o grande valor
a gente avançar na espiritualidade, porque você vai ampliando o conhecimento sobre você mesmo e vai evitando muita coisa. O que vem aqui, chega até aqui, mas não te perturba. Você aceita. É hora, não é isso? Quando se tem mágoa de alguém, pede para fazer oração por ela, para você se livrar dessa mágoa e fazer com que o outro, aquele que te dirigiu a mágoa, possa uma hora reconhecer: o mundo não é assim. Foi por amor de Deus, se entregou na cruz. Então, isso é incrível, é coisa inteira diante dessa realidade divina. Então, eu acho que a gente se vai aumentando o seu conhecimento, você vai se limitando dessas coisas externas. Claro que você vai sentir, nós somos humanos. Claro também que a hora que eu vou perder, não tem. Mas a medida que eu me direito, eu acho que foi para as duas partes. Então, eu não me ofender, para não me atingir, como também de uma boa para outra. Não sei se isso faz sentido, eu tenho que passar a hora. Vou terminar a última palavra que você deu a exemplo de Jesus, Jesus falou, Jesus perdoou e ainda pediu ao Pai para perdoar. Mas como foi a expressão dele ao pedir ao Pai para perdoar? O Pai perdoa porque não sabe o que faz. Então, na nossa postura for e compreender o momento evolutivo do outro, né? A gente vai considerar isso. Perdoar tudo que você está fazendo, não vou entender uma pessoa que nem ele próprio sabe o que está fazendo. Então, a gente compreender o momento evolutivo do outro e lembrar que nós também já estivemos naquele patamar. Nós também já tivemos vontade de ter alguém que nos perdoasse no momento que a gente, por ignorância, porque toda gente não perdoa quando a gente revida, quando a gente agride, porque nós somos ignorantes do mundo, né? Porque a vida é um processo evolutivo. Se nós estamos nesse momento de ainda ofender, ou de não perdoar, porque não descemos essa fase evolutiva. Né? Lá atrás, estamos ainda no patamar X, mas galgaremos aquele em que o outro estágio se sentiu ofendido. Não é verdade? Eu acho que não é por aí. Se a gente ficar só condenando o outro que nos ofendeu, sem procurar entender daquela pessoa, né? Não dá, não vai sair do lugar. Você usar a sua irracionalidade absoluta para magoar o outro. Aí você está no mesmo nível. Você está igual. Né? E aí Jesus fala para dar outra face para pegar outra face. Porque justamente você não só não meditar, como entendeu como é que o outro. Né? Eles não falam de paz. É o sentido que você disse aí, que na justiça divina, se duas pessoas cometerem o mesmo pecado, aquele que sabe, que já tem consciência, que está errando, a cobrança é maior para ele. Referente ao que o senhor Rezende disse aí, sobre o que entra nos nossos ouvidos, né? Acerta o coração. Vem cá, e vem pra cá. Aí, decide. Dá pra você vir. Você vai racionalizar e aceita racionalizar. Vira a parte. O problema é que eles somos melindrosos demais, né? Pois é, mas quando você conhece, você vai criando uma unidade, não é qualquer coisa que vai me roubar. Eu vou saber sem revidar. Eu acho que quando você faz isso, você evoluiu um pouquinho. É porque justamente essa volta da evolução muito é um orgulho. Porque para muita gente de nós, quando eu aprendi, fala, o que você pensa que eu queria? Você vai responder, eu sou o quê? Você
popular, eu acho que foi criado agora há pouco, tem que muitos jovens, né, falar, um rico outro, né? O outro fica nervoso, aí aquele que rico tenta amenizar a situação, fala assim, você está levando muito pro coração. Às vezes nem tanto, né? Aí leva. Levar o coração não quer dizer que você está sendo humilhado. É a aceitação. É a sensibilidade. É a forma como você se vê. É a forma como você lida. Quando você joga a forma de fogo, dentro do outro, então você se sente feliz. Continua. A arte de perceber de forma clara e real mais de intenções é uma das tarefas do processo evolutivo pelo qual todos estamos passando. Todos estamos passando, evolui aquele que quer, evolui também aquele que não quer. Isso é interessante, porque se eu me trancar dentro de um quarto e conseguir ficar 50 anos sem ter contato com ninguém, de braço cruzado, no meu nível, ainda assim eu vou evoluir, embora muito vagamente. Por quê? Porque Deus está fazendo a parte de mim, cabe eu fazer a minha. Então, eu costumo dizer que Deus faz 20%, né, da parte de Deus. Porque 80% depende de nós, da nossa vontade. Querer melhorar, é igual a pessoa. Então, onde vem as reflexões aí. Devolve você que quer e você que se isola. Porque a evolução depende da nossa vontade. Por exemplo, nós estamos aqui agora. Nós, nesse exato momento, não somos quem entramos aqui. Porque a evolução independe da nossa vontade. Independe. Por exemplo, nessa parte que está falando que a evolução é contínua. Quando nós entramos aqui hoje, nesse exato momento, nós não somos os mesmos que entramos. Por que não somos? Porque houve um processo diferente aqui durante o tempo que nós estamos aqui. Nós ouvimos coisas que nós não sabíamos, nós falamos coisas diferentes, nós procuramos experiência. Então isso é evolução. Acrescentou em nosso arquivo mental situações. Então é por isso que a evolução é contínua, independentemente de querer. Porque viver já é evoluir. Porque você está automaticamente convivendo com situações novas. Viver por si só já é Viver por si só Mas se você já é não acha que evolução. o ar de Deus sai da minha casa, vai dessa chuva. Eu quero estar lá. Não é a chuva que vai me impedir. É Eu evolução. vou aprender alguma coisa. Mas eu dá minha vontade. Sim. Mas eu falo assim, mas se o senhor não quiser vir, Ah, sim. eu vou falar. Se o senhor não quiser vir, só o fato de o senhor não querer vir, está constituindo uma coisa que amanhã você vai pensar. É evolução. É evolução. Você Entendeu? pensou? Qualquer coisa é evolução. Nós só não podemos regredir. Quando você já se virou, não sabe o seu arquivo mental. Então, regredir não existe. Parar sim, a regredir jamais. Não se pode. É consolador. É verdade. É lei comigo. É lei. Eu costumo dizer que a partir de nós primeiro queremos da vontade. Depois dar o primeiro passo, a pessoa disse aí, né? Deus partiu do voo. Já veio a boa vontade e a perseverança. Acho que é fundamental. Porque às vezes eu ia em reunião, eu ia nas palestras, uma vez por mês,
e achava que era o suficiente. Aprendi o mínimo. Eu costumo dizer que eu estudei, eu passei tantos anos na doutrina espírita, estudando muito pouco. Não vou dizer que foi perda de tempo, né? Porque o mínimo que você adquire já é muito útil, né? Para a evolução. Mas eu podia, hoje. É que nós compreendemos que tudo que a gente está fazendo é para o espírito eterno. Uma vez eu cheguei na reunião junto, onde eu fazia parte, eu já estava com idade, eu não tenho que não vale, eu tenho que ficar de nossa, eu tenho 40 anos. Eu cheguei e falei com o dirigente da reunião assim, cara, eu te falo a verdade, eu estou pensando, acho que eu vou ficar quebrando a cabeça tanto assim, até estudando, desse jeito que estou, quebrando a cabeça, estudando, na idade que eu estou, deixa eu falar isso, né? Quando ele falou a respeito da gente aprender a andar na vida. Então, quando a gente para entender tudo que nós estamos fazendo é para o espírito eterno. Por que isso? Porque se eu não evoluir hoje, se eu não quiser, se eu não quiser correr atrás hoje, eu estou cansado. Mas e amanhã, na próxima reencarnação? Que tipo de espírito seria esse? Uma evolução individual. Eu não corri atrás para lá na outra encarnação, ser um espírito melhor, compreender mais, ter maior intelectualidade, não é só na alma. O crescimento é em todos os aspectos. Então, eu vou ver muito hoje a cultura, essa cultura agora vai ser para na próxima encarnação. Eu sou um espírito mais inteligente, mais culto, Não perdeu tempo, né? mais intelecto. Então, é importante a gente entender que o querer é importante para o espírito eterno. E querer perseverar. Eu queria, mas não perseverava. Eu ia de vez em quando e achava que estava tudo certo. Foi um dia, foi embaixo mesmo, fui na casa. Já fez o dever de casa, Achava, né? esse dever é eterno, né? Aqui do outro lado, né? Continua, né? Quando a gente começa a gostar do estudo, e a gente não gosta do estudo, porque a gente não conscientizou do quanto é importante. Por isso que a gente não gosta de estudar. No acolhimento fraterno, a gente confia muita pessoa, sabe? Vai cantar palestra, ler livro. Nós já passamos por isso, a gente sabe a necessidade. Nós temos dificuldade, dor, etc. Às vezes a pessoa vem do acolhimento, às vezes ouve qualquer, né? A gente pode falar o que ele não pode falar. Se preparar para a pessoa, não está preparado para o que, né? A gente percebe que está enviado, mas some, não volta mais. Até tem livro de regulação, tem um livro de nível para bastante, não me emprestar. Vai evoluir mais devagar, né? É o jeito que sim. Ricardo, só falando perto lá, muitos anos atrás, tinha um colega do trabalho que até hoje, quando eu lembro disso, me faz pensar. Eles conversando sobre o dia a dia, relacionamento, tudo. Os irmãos faziam assim com a mão. Eu tenho um ódio da minha mãe, eu transformava. Um ódio da minha mãe. Torcendo o pescoço. Eu me esqueço dessa cena até hoje, sabe? Meu Deus do céu. Eu não fico, por mais que a mãe seja eu, seja aquilo, eu posso desejar isso para ela. Ele transfigurava esse código, isso que eu fazia.
com grande fundo ele fazendo isso. E isso é doloroso demais. Não sabe o mal que causa, né? Não só para o espírito dele, né? Para o filho também. Está vendo aquilo como a mãe passou. Sentiu isso. É doloroso. Vou falar um pouquinho sobre isso. É sério. O que não pode ser visto não pode ser mudado. Os mecanismos inconscientes dos quais nós utilizamos para nos enganar são em grande parte imperceptíveis, principalmente aqueles que não iniciaram ainda a autodescoberta do mundo interior através do autoaprimoramento espiritual. É um pouquinho confuso esse capítulo, mas dá para a gente buscar uma reflexão. Conheça-te a ti mesmo. Faça o alto mergulho, ou seja, viaja para dentro de ti, para te conhecer, para saber quem você é e o que você faria com o outro quando ele falou. A luz da psicologia isso é fundamental, né? Para você saber como lidar com você mesmo. E ainda mais para lidar com o outro. Você tem como uma pessoa muito vulnerável de conviver. Eu vou falar só a informação, eu preciso falar dentro de casa, né? Eu ouvi muito assim, você não gosta da verdade. Não é que eu não gosto da verdade. Eu acho que a verdade tem que ser de totalidade. Você não tem que negar isso. Tá? Fala com profundidade o que você está sentindo, mas fala com amor. Procure qual é a palavra mais adequada. Se você conhece o outro, olha, se eu falar assim com ele, vai ficar muito magoado. Mas não vou falar a mesma coisa sobre isso. Né? Eu tenho uma amiga que fala assim, alguma coisa que vai resolver com a mãe, né? Que a mãe não sei o que, não deixando. Depois eu volto e converso. Já conhece a pessoa, já vai ver que palavra que vai falar, que hora você vai falar, e a pessoa se procura. Não é fazer. Evangelho traz o ensinamento. Dessa forma de ele falar a verdade. Preciso falar. Tem que saber como e quando falar. Eu falo, é com caridade, você fala. Né? Porque se eu te conheço, se eu usar essa palavra, eu vou te ferir. Mas se eu usar, vou falar a verdade usando essa aqui, você não vai ficar magoado. Você vai ter que ficar, mas vai ficar amenizado. Eu penso isso. E às vezes você não falar, dependendo da situação, é faltar com a caridade. Exatamente. Eu costumo falar também com eles, olha, pensar independe da mente. Agora você vai definir. Esse pensamento eu vou segurar e vou evoluir nele. Esse eu não quero. Então você está vendo isso, afasta, vai embora. Né? Então, você tem que ter essa sensibilidade também. Porque a hora que você verbaliza, já caiu no universo. Falou, acabou. Tem jeito de voltar mais não. Não tem perdão, não tem. Falou. Está se amenizado através da pedindo desculpa do perdão. Né? Porque Deus é complacente, misericórdia demais. Mas você jogou no universo, está vibrando aí todo canto do. Com certeza. Então, muito cuidado com o que te fala. Porque tem sintonia, né? Se todos os espíritos estão você, né? Se não tem uma coisa boa para falar, fica em silêncio e você está ajudando demais. Seu Manuel Alves, esse que está aniversariando amanhã, fazendo 100 anos, a do grupo do irmão Frederico, ele fala, e aliás, não só ele fala isso, mas eu me lembro dele sem falar, lá no Santo Espírito, no colega desse lugar. Ele fala, coloca água na boca. Se você vai falar, uma coisa, você enche a boca d'água. Mas não Se fala. a boca dela. Eu enche a boca d'água e segura. Não? Até passar raiva o momento. Pois é. Minha mãe falava algo semelhante. Quando você for falar mal de alguém, eu lembro que eu era criança, morde a sua língua. Ah, mas você não pode. Segura ela.
E aí ele completar a língua, o chicote. Não é perigo, viu? Por isso que eu me dei de nascimento. Não é? É Não falar é por demais. acaso. É lei de causa e efeito. Mas conheça a ti mesmo, faça esse mergulho, né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. A gente não pode aconselhar, vamos falar muito sobre a gente, né? Um estudo, algum e tal, mas quando não é por vaidade, então eu já fiz várias vezes esse mergulho, e às vezes faço ainda, igual o Santo Agostinho, né? Ele põe a cabeça para você e fica pensando, eu fiz de bom, eu fiz de ruim. E tem que fazer mesmo. Mas quando eu fiz isso, na primeira vez que eu estava fazendo mergulho dentro do meu íntimo, procurando me conhecer, né? Conhecer o meu espírito, e eu assustei. Eu assustei porque eu tinha que fazer algo que me levasse a me conhecer. Aí eu imaginei alguém tentando matar um filho meu. E o pé vai criando a bola de neve, né? Consciência aí, o pensamento vai expandindo, e ali eu me via, eu não só tentando defender o meu filho, mas estrangulando o agressor. E o Chico traz para a gente uma reflexão muito clara sobre isso. Uma vez a senhora perguntou para ele: Chico, você tem medo de alguma coisa? Eu tenho. Mas como, Chico? Tão evoluído, tão próximo de Deus? Tem medo de quê? Da fé adormecida dentro de mim? A natureza humana. Conheça ti mesmo. Eu nem me conheço, só conheço meu corpo. Mas ela falou: te conheço. Você não é assim não, como você não conhece. Eu penso e me conheço, me conhece. Então vamos lá. Mágoa não elaborada se volta contra o interior da criatura, alojando-se em determinado órgão, desvitalizando-o, ou seja, matando. Falei para o senhor agora há pouco, né? Doença. Aí vem um parada cardíaca, um AVC, um câncer no fígado, né? A dor no estômago, uma doença puxa a outra. A mágoa é uma doença, né? O orgulho, a vaidade, a maledicência, a maldade, o rancor, não são doenças. Os homens falam que não existe doença, existe doente. A doutrina cura o espírito para que o físico se cure. Então a doença é da pessoa, é o ser que é doente e que faz isso com as células, adoece o organismo. Nós, espíritos doentes da alma, adoecemos o físico. Então não é possível. Não, e é dito pelo estudioso da doutrina espírita que a pessoa alegre, ela vive mais, Isso é provado. com mais alegria, menos doente, né? Minha mãe morreu com 92 anos. Eu não me recordo de vê-la com raiva. E ela tinha várias pessoas que tudo podiam fazer para que ela se revoltasse. E nós se revoltávamos de não vê-la revoltar. É verdade, ela passava por tanta coisa que a gente estava indignado dela tratar bem aquelas pessoas. Reage, como ele fala. Mas eu nunca a vi com raiva. Mas ela nunca foi ao médico, nunca teve um problema de saúde, morreu com 92 anos, lúcida e brincando. Então, Ô, Maria, é um negócio impressionante. a minha mãe já usava a expressão. Eu não herdei isso. A minha mãe já usava a expressão quando ela tinha algum problema que ela não dava conta de esclarecer aqui tudo. Às vezes era até mágoa mesmo, pedindo, da família, família grande, mas
Deus tomar conta. Era o reino de salvação dela, era Deus tomar conta. Minha mãe falava assim, minha filha, que bobagem. Porque evolução, meu Deus do céu. A média continua. Mágoa se transforma com o tempo em rancor, exterminando gradativamente nosso interesse pela vida e desajustando-nos quanto ao seu significado maior. Ou seja, vou viver mais para o outro, para que, mesmo para que eu faça vou viver mais para o outro, mesmo para mim mesmo. Meu foco vai ser ele, não eu. A gente percebe que o melhor é não guardar rancor. Mágoa transformou em rancor. Se não, mágoa se transforma em rancor, se não tomar cuidado, se transforma em ódio. Aí acrescenta mais um pouquinho, né? A gravidade da situação. O senhor disse que o ódio é muito pesado, né? Você vai ganhar a proporção. Pessoal caladinho, gente, fica à vontade, né? Olha que nós estamos falando, olha que nós estamos falando. Sabedoria de vocês é muito importante, enriquece o estudo da gente, né? Eu vou dar uma fala. Não, fica à vontade. Só da melhor idade, né? Os jovens, né? Eles estão chegando aqui e aqui e aqui. A desatenção pode muitas vezes parecer um simples esquecimento natural, mas também poderá ser vista como atividade psicológica para afastar do nosso dia a dia detalhes desagradáveis que não queremos admitir. Às vezes guardamos determinados sentimentos sem perceber. Onde? Para nós, a frase do Cristo, vigiai e orai, no momento que devemos fazer essa visita no nosso interior e analisar o que devo guardar e o que devo descartar. Limpeza interior. Para não tomarmos consciência de que fomos magoados simplesmente, não notamos uma série quase infinita de fatos e feitos que demonstram de forma segura o ofensor e a forma da ofensa, que apaga somente uma parte do ocorrido, deixando consciente apenas aquilo que nos interessa no momento. Sua Rezende deixou bem claro aí, né, Sua Rezende? Entra aqui, para aqui, ou às vezes entra aqui e sai para o outro, né? Então, muitas das vezes somos impactados com um ente querido nos ferindo, e isso traz para nós um sofrimento que vai nos magoar. Esse pode ser um momento de oportunidade de começar a aprender a perdoar, mantendo limpo o nosso coração, limpo para receber as bem-aventuranças. A hora vai chegando, sabe? Estou meio perdido. Eu trouxe aqui uma oração, aliás, uma lição, que eu queria compartilhar com vocês, é do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vai trazer para a gente mais esclarecimento, porque dúvida assim fica, né? Se a gente aprender um pouquinho, já valeu a nossa boa vontade de estar aqui. O título da lição é Perdão das Ofensas. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoar eles, não 7 vezes, mas 70 vezes 7.
Aí tens um dos ensinos de Jesus, que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Eu gosto muito de acrescentar. Quando Pedro perguntou para Jesus, devo perdoar, Senhor, 7 vezes 7? Aí Jesus fala para ele, 70 vezes 7. Aí o brasileiro não gosta assim, então um jeitinho fala assim, peraí, Jesus falou que eu perdoar 70 vezes 7, 490 vezes. Eu perdoei 500, tá? Estou em dia assim, eu não te perdoar mais ninguém. Não é bem isso, né? Acho que essa 70 é figurativo, né? Quantas vezes for necessário, né? A vida toda. Se Deus fosse limitar o perdão dele para conosco, confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, ensinou a seus discípulos e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoará mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Retorna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde, de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas, que o Pai Celestial, por bem-aventurados os que são misericordiosos, que te faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Daí o que o Senhor vos restituirá, perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará a vós. Assenteis à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo, da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sobre as suas visitas, sobre as suas vistas, e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo. Faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que ele vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para ser indulgentes. Porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. O senhor diz, né? Deixar as coisas pequenas, né? Nos magoar. São simples arranhões. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidades tem de indulgência? Ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fosse o agressor? Quem sabe se nessa luta, que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fosse quem atirou o primeiro golpe, se vos não escapou
alguma palavra injuriosa, se não procedeste com todo a capítulo X 148, moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser indulgentes e para vos tornar merecedores da invectiva que lhes lançaste. Admitamos que, em dada circunstância, fosse realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerasse em querela grave e que houvera podido cair facilmente no ouvido? Se de vós despendia impedir as consequências do fato que não as impedisse, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores, mostrai-vos prementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e há o perdão do coração. Acabando, viu, gente? Só um pouquinho grande. Muitas pessoas dizem com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhes advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse, o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências, Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, apóstolo, Caio, 1861. Então acho que essa lição fecha, né? Todo o nosso esforço de estudo. A nossa palavra de Jesus. Eu queria agradecer pela atenção. O Divino Mestre continua nos iluminando. Possamos estar perseverantes na caminhada do Deus. Nós agradecemos aí, Ricardo, pelo estudo da noite. Ele foi citado aqui, encheu o copo d'água, a boca, né? Encher a boca de água. Eu pensei também em pensar antes de agir, né? E uma coisa que veio à cabeça é: nós temos que agradecer os maus momentos e os bons momentos, tá? Então, a partir do momento que a gente está vibrando só agradecimento, tudo vai passar bem mais rápido, tá? O seu Rezende vai distribuir água certificada, enquanto isso eu vou dar uns recadinhos aqui. Eu queria que, desculpar aqui, né, que eu ia fazer a parte do livro de Espíritos, mas a chuva está saindo lá de Belo Horizonte e o trânsito não deixou chegar no horário, né? Mas da próxima vez, conhecer o centro também, é a primeira vez que eu vim aqui. Ah, é a primeira vez? Bom, seja bem-vindo. Então, esse é o Joaquim, né? Seja bem-vindo, tá? Eles falam que tudo está planejado. Então, hoje você veio aqui. Eu cheguei em cima da hora de terminar a parte da questão, que é 8h30, cheguei em ponto, só cheguei depois. Eu saí daqui do armazão, que é pertinho aqui, custei chegar aqui. A chuva foi... Eu vim lá do bairro Santo Inês. Começou centro, Belo Aí foi muito medo. Mas aí a gente aguarda a próxima vez. Agora funciona, seja bem-vindo. A casa funciona domingo, 18 horas, segunda e quinta às 20.
O acolhimento fraterno acontece durante as palestras, quem quiser participar e falar, né, com o sorrisente ali. A gente tem 2 projetos na casa, um de arrecadação de lápis, de latinhas, e o outro de tampinhas plásticas. Vocês juntam lá quando tiver certa quantidade para se presente. As lápis é para cadeira de rodas e as tampinhas é para arrecadar fundos para a campanha do Rio, tá? Dia de segunda-feira tem costura, oficina de costura e oficina de artesanato. Se conhece alguém que está com tempo ocioso dentro de casa e convida para poder vir participar do artesanato. É um grupo de mulheres, elas ficam batendo papo e trabalhando muito bom. Demais atividades da casa, o jornalzinho estava em cima da mesa, tá? Campanha do Quilo, acontece todo sábado, às 9 horas. Quem quiser participar, é só chegar uns minutinhos antes, tá? Essa semana a gente está precisando de café. O bazar funciona também aos sábados e esse mês de janeiro, mês de fevereiro, a gente está com promoção. As peças vão ser R$5 e tem promoção de leva 3 e pague 10. Quer conhecer o bazar também, sábado, a partir de 8 a meio-dia, tá? Tem umas exceções de algumas roupas, mas a grande maioria é na promoção de R$5. Vamos agradecer, vamos silenciar a mente aí, para a gente fazer a oração final. Então, passe, né? O passe administrado até o final. Oração de agradecimento. Deus, que é nosso Pai, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossas famílias, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos que possibilitam que nós crescemos a cada dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que tem dado de testemunhar o amor com que amas a nós e toda a humanidade. Obrigado, Pai, por teu perdão e por dar-nos uma vida plena e abundante. Senhor, a Ti que és Criador do que somos e do que possuímos, dedicamos nossa vida, clamando para que vejamos a Tua vontade sendo feita e que nossas obras honrem e glorifiquem o Teu nome. Que assim seja. Que todos tenham bom retorno aos seus lares. Boa noite.